Como a ciência compreende a personalidade? Quais aspectos moldam quem nós somos na vida adulta? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um dos pilares que contribui para a formação da nossa personalidade. Já aproveito para me apresentar. Me chamo Júlia Pasqualino, sou psicóloga clínica e nesse canal falo sobre temas que vão te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento e inteligência emocional. Toda semana posto conteúdo novo, então aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos conversar mais sobre um dos elementos fundamentais para a formação da nossa personalidade, o ambiente no qual crescemos. A ciência sabe hoje que a personalidade ela é composta por uma união da nossa base biológica, ou seja, características herdadas biologicamente, que a gente pode usar como exemplo o nosso temperamento. Então, sabe quando nós percebemos duas crianças que possuem o mesmo pai, a mesma mãe, mas apresentam comportamentos bastante distintos na forma de interagir com o mundo? Essa é a parte do temperamento que eu posso explicar mais em outro vídeo por aqui. E por fim, então, nós vamos falar agora, no vídeo de hoje, sobre o ambiente, os nossos aprendizados sequenciais e a observação que fazemos dos nossos cuidadores e na cultura na qual nós estamos expostos, e tudo isso, como que isso molda a pessoa que nós somos na vida adulta. Vamos começar entendendo que o ser humano se desenvolveu ao longo da história para sobreviver. E um aspecto essencial para a sobrevivência era fazer parte de grupos. Ou seja, para manter a vida dos nossos antepassados, eles precisavam muito de ciclo social e da conexão. Por isso somos seres sociais, já que nós nascemos com marcadores biológicos que buscam pertencer, se conectar e estar próximo dos nossos semelhantes. O nosso cérebro ele nasce menor do que a metade do tamanho que ele ficará na vida adulta. Isso acontece especialmente com os seres humanos, pois nascemos para nos adaptar a qualquer contexto. Inclusive, é essa alta facilidade de adaptação que explica haver pessoas em qualquer lugar do mundo, mesmo que se trate de um ambiente hostil e de difícil acesso. Nascemos para nos moldar ao meio. Por isso, grande parte do seu repertório de como você vê e interage com o mundo é aprendido. Você aprende coisas como o que é certo, o que é errado, o que é tolerável ou não, quais regras de conduta você precisa seguir. E muito de quem você é no mundo tem influência das pessoas que participaram do seu desenvolvimento e da cultura a qual você estava inserido. Durante esse processo, podemos aprender muitas coisas boas que nos ajudam a lidar com problemas, mas também podemos aprender formas de lidar com você mesmo e com a vida que não sejam tão adaptativas assim. É comum que a gente reproduza hábitos aprendidos na nossa infância sem nos darmos conta. E é sem perceber que mantemos alguns padrões que mais nos adoecem e o pior, muitas vezes nós não temos nem a ciência disso. Uma vez eu vi uma história que representa bem a reprodução de padrões sem consciência. A história se chama O Peixe Sem Cauda. Então havia uma família que toda vez que a mãe fazia um peixe assado, ela cortava a cauda dele. E um dia o filho mais novo perguntou: "Mãe, por que você sempre corta a cauda do peixe? Qual o motivo da receita ser assim?" A mãe lhe respondeu: "Filho, minha mãe me ensinou dessa forma." Não conformado com a resposta, o filho vai até a casa de sua avó e pergunta por que de cortar a cauda do peixe quando ia assá-lo. E a sua avó respondeu: "Querido, não sei te dizer, era assim que a sua bisa fazia. Eu apenas reproduzi igual, para que possamos manter a tradição. Mas se quiser, pergunte para sua bisa." O menino, ainda curioso para entender mais sobre a receita, vai até a casa da sua bisa e pergunta: "Bisa, estou confuso. A receita do peixe que a senhora faz sempre é tirada a cauda. Por qual motivo?" A bisa vagarosamente responde: "Meu bisneto querido, apenas tiro, pois a forma que eu utilizava era pequena demais e não caberia o peixe inteiro." Gosto dessa história, pois ela explica muito bem como podemos reproduzir, inclusive por gerações, aprendizados que ao menos fazem sentido. Reproduzimos, pois não sabemos outras formas de interagir com o mundo. Pense no quanto o autoconhecimento ele é necessário. Muitas vezes nós aprendemos e seguimos regras rígidas internas sobre coisas que ao menos paramos para refletir. Inclusive, a premissa da terapia cognitiva comportamental é entender os nossos pensamentos e crenças que fomos desenvolvendo ao longo da nossa história, que podem ser gatilhos para mal-estar na vida adulta.
Caso você não entenda bem o que é a terapia cognitiva comportamental, eu vou deixar uma sugestão de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, onde eu explico apenas sobre essa abordagem. Mas o ponto principal é: muitos dos aspectos que constroem a nossa personalidade estão envolvida com o ambiente no qual tivemos a referência de vida desde a nossa infância. Por isso, há muitas pessoas que afirmam não se conhecer ou não entender bem por qual motivo reagem de uma forma X ou Y diante de uma situação. Na nossa base de desenvolvimento, apenas aprendemos a interagir com o meio, observar os nossos pais, cuidadores, mas não aprendemos a nos reconhecer e refletir sobre as regras e aquilo que nos foi ensinado ao longo da vida. Por isso, a terapia pode ser uma forma incrível de desenvolver o seu autoconhecimento, aprender mais sobre como você construiu a sua personalidade, aqui eu estou falando do aspecto ambiental, e como você pode desenvolver alguns traços que considera necessário. Mas, para além da terapia, gostaria de deixar algumas perguntas para que você possa responder, né? Anote elas, então tire um tempinho para você se autoanalisar. Talvez a partir dessas respostas você tenha um norte melhor para entender mais a sua história e se conectar com algumas características que você tem na vida adulta. Então pegue um caderninho e anote as perguntas a seguir. Então, quais pontos importantes te vêm à mente sobre a sua história? O que te aconteceu que te marcou negativamente? Quais situações foram positivas para você? Quais foram os anos da sua vida em que você se sentiu mais feliz? O que mais te marcou nesses anos felizes? Como foi a sua infância? Seus pais eram comunicativos ou eles te limitavam? Você era uma criança introvertida? Extrovertida? Qual era seu maior medo quando criança, adolescente e agora adulto? Você se sentia amado pelos seus pais ou cuidadores? Quais anos da sua vida foram os mais difíceis para você e o que tornou esses anos difíceis? Quais as suas referências de como ser e agir no mundo? Em quem você se inspirava? Qual o modelo que você teve para suas aprendizagens? Pais, cuidadores, professores, tios? Como eles eram? Carinhosos, agressivos, fechados? Existem coisas que você hoje reproduz por ter aprendido com eles? Existe algum comportamento que o seu cuidador fazia ou ainda faz que você não gosta e percebe que faz igual? Existe algum comportamento que o seu cuidador ele tinha que você admira e faz igual atualmente? Como foi a sua adolescência? Você se sentia amado? Na sua adolescência você se achava bonito? Era confiante? Era inseguro? Tire um tempinho e anote essas perguntas para que você possa responder com calma. Lembre-se que autoconhecimento ele se constrói com o tempo. Nós precisamos de tempo, de um olhar curioso para entender a nossa história. Bom, pessoal, no vídeo de hoje falamos mais sobre um aspecto muito importante da formação da nossa personalidade, que é o ambiente no qual fomos inseridos, e também deixei um breve questionário para te auxiliar a entender um pouco mais desse ambiente que você viveu na sua história e entender um pouco melhor como sua personalidade foi construída. Espero que o vídeo de hoje ele tenha feito sentido para você e que as respostas do questionário sejam o seu primeiro passo no desenvolvimento do seu autoconhecimento. Foi um prazer te ter aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então um grande beijo e até mais!